Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 22 de fevereiro. Ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes tomam posse ainda hoje como presidente e vice do Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia também marca a despedida do ministro Luiz Roberto Barroso, que está à frente do TSE desde maio de 2020. Este é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Supremo Tribunal Federal suspende a contagem dos prazos nos processos que envolvem o município de Petrópolis. O Ministério Público Federal vai acompanhar a aplicação de recursos emergenciais para atendimento às vítimas da tragédia em Petrópolis. E ainda, a Justiça Federal confirma obrigatoriedade de revalidação de diploma para médicos formados fora do Brasil. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes tomam posse daqui a pouco, às 7 da noite, em sessão solene como presidente e vice do Tribunal Superior Eleitoral. Nós já vamos ao vivo ao TSE falar com o repórter Henrique Amaral, que traz as notícias para a gente. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, por conta da pandemia de Covid-19, a sessão solene de logo mais vai ser realizada de forma híbrida. Participam da mesa de honra os ministros efetivos do TSE aqui do plenário e, de forma virtual, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o corregedor-geral eleitoral e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos agora acompanhar os perfis dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, novos presidente e vice do TSE. O ministro Edson Fachin entrou no Tribunal Superior Eleitoral em 2016, ainda como substituto. Desde 2018, é titular do TSE, em uma das vagas destinadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Natural de Rondinha, no Rio Grande do Sul, é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Tem mestrado e doutorado pela PUC de São Paulo, além de pós-doutorado no Canadá. Em junho de 2015, tomou posse como ministro do STF e vai ser presidente do TSE até agosto, quando deixará o tribunal. Novo vice-presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes entrou na corte como substituto em 2017 e é titular desde 2020, também em uma vaga do STF. Moraes é doutor em Direito do Estado e tem livre docência em Direito Constitucional, além de ser autor de livros e artigos acadêmicos em diversas áreas do direito. Atuou como promotor de justiça, advogado, professor de Direito Constitucional, consultor jurídico e ministro da Justiça. Ele foi empossado no STF em março de 2017. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral é formado por 7 ministros. São 3 representantes do Supremo Tribunal Federal, entre os quais são eleitos o presidente e o vice-presidente do TSE. A Corte também tem 2 representantes do Superior Tribunal de Justiça, e o mais antigo na Justiça Eleitoral ocupa o cargo de Corregedor-Geral Eleitoral. Também há 2 representantes da classe dos advogados, nomeados pelo presidente da República. Cada ministro tem um substituto da mesma origem. Vale lembrar que você pode acompanhar a sessão solene aqui pela TV Justiça e também pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube a partir das 7 da noite. O Conselho Nacional de Justiça criou o Banco Nacional de Precedentes. É uma plataforma digital com todas as decisões de julgamento que servem de orientação e fundamento para casos futuros e vai ajudar no trabalho de magistrados e advogados. O Banco Nacional de Precedentes foi aprovado nesta terça-feira na sessão do plenário do Conselho Nacional de Justiça. O relator do ato normativo que criou o banco é o presidente do CNJ e do Supremo, ministro Luiz Fux. Na Justiça, o precedente é uma decisão em determinado caso que serve de parâmetro para o julgamento no futuro de casos semelhantes. No Brasil, ele passou a ser adotado com o Código de Processo Civil de 2015. Segundo o ministro Luiz Fux, ele pode conduzir os acordos e evitar erros judiciais. O precedente foi estabelecido levando em consideração que o direito não é um museu de princípios, ele pode se modificar e, além de tudo, velando por 2 valores constitucionais básicos, que é a igualdade, a isonomia e a segurança jurídica.
Se todos são iguais perante a lei, todos também têm de ser iguais perante a jurisprudência. O Banco Nacional de Precedentes vai estar disponível numa plataforma digital para todos os tribunais brasileiros e sociedade. Segundo o desembargador Aloysio Mendes, que fez parte do grupo de trabalho sobre o banco, a ferramenta vai facilitar muito o trabalho de pesquisa de magistrados e advogados. Porque hoje em dia todos nós sabemos que um profissional do direito ou qualquer jurisdicionado, para encontrar um precedente, ele poderá ter que fazer uma busca em muitos sites. Vai no Supremo, depois vai no STJ ou no TST, depois nos vários tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça. Só aí são 27 TJs, 24 TRTs. Então, com o Banco Nacional de Precedente, nós vamos ter um exemplo até em termos internacionais, porque o jurisdicionado e o juiz, o advogado, poderá ter acesso muito mais facilmente aos precedentes e, com isso, talvez contribuir para que ele não ajuize uma ação fadada ao fracasso ou possa se utilizar dos instrumentos de economia processual quando lhe tiver uma tese favorável. Ainda durante a sessão do CNJ desta terça-feira, a desembargadora Jane Granzotto tomou posse como conselheira na vaga do Tribunal Superior do Trabalho. A magistrada é paulista e especializada em Direito do Trabalho pela Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, na Itália. Jane foi eleita pelo plenário do TST para compor o CNJ até o ano que vem. O Ministério Público Federal vai acompanhar a aplicação de recursos emergenciais nas ações de Petrópolis referentes ao desastre provocado pela chuva. Voltamos em instantes. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. E, portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a contagem dos prazos nos processos que envolvem o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O repórter Renato Rosa tem os detalhes para a gente. Renato, boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite a todos. A determinação é do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Ele atendeu o pedido da Procuradoria-Geral de Petrópolis, em razão das fortes chuvas. A suspensão da contagem dos prazos processuais em que o município aparece aí como parte, teve início em 18 de fevereiro e segue até 20 de março, devido ao estado de calamidade decretado em Petrópolis. A medida leva em conta que, além da perda irreparável de vidas, as fortes chuvas que atingiram a região na semana passada causaram prejuízo material grave aos prédios e às instalações municipais. Os prazos processuais voltarão a fluir normalmente em 21 de março. William. Obrigado, Renato. E ainda sobre a tragédia de Petrópolis, o Ministério Público Federal vai acompanhar a aplicação adequada dos recursos emergenciais federais nas ações executadas pelo município. O acompanhamento será praticamente simultâneo. Até o momento, Petrópolis fez 3 solicitações de transferência já autorizadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, no valor de R$ 2.975.000. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio, até agora já estão confirmadas 183 mortes nessa tragédia. A ministra Carmen Lúcia do Supremo atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República e mandou arquivar a notícia-crime contra o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele foi acusado por um deputado da oposição de improbidade administrativa no processo de privatização da Eletrobras. O motivo da acusação foi que, na medida provisória que tratava do tema, o ministro incluiu que a privatização estava condicionada à venda da usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará.
O contrato de concessão da usina termina em agosto de 2024. Paulo Guedes foi acusado de privilegiar um grupo de acionistas em detrimento dos interesses da União. Mas, segundo a Procuradoria-Geral da República, o parlamentar que fez a acusação não apresentou provas. A Procuradoria-Geral destacou ainda que o deputado apresentou 11 tentativas de mudar o texto da medida provisória durante a votação no Congresso e não conseguiu. Segundo a PGR, a notícia-crime foi uma tentativa de levar para o judiciário uma insatisfação com o resultado político. A ministra Carmen Lúcia afirmou que o pedido do Ministério Público é irrecusável, mas observou que o arquivamento por falta de provas não impede novo pedido de investigação se surgirem novos indícios. Só uma correção. Essa matéria tratava do processo de privatização da Eletrobras e não Petrobras, como eu falei. Desculpe. O Supremo Tribunal Federal confirmou prerrogativa da Defensoria Pública de pedir documentos e informações de órgãos públicos. Por maioria, os ministros da Corte reconheceram a constitucionalidade dessa medida por entender que a Defensoria exerce função essencial à justiça e à democracia, principalmente como instituição fiscalizadora. Na ação, a Procuradoria-Geral da República alegava que a lei responsável por organizar a Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal dá aos defensores públicos o poder de pedir informações de órgãos do governo, prerrogativa que advogados, no geral, não têm. No entendimento da PGR, a medida ofenderia o princípio da isonomia. No julgamento da ação, prevaleceu o voto do relator, ministro Edson Fachin. Para ele, a Defensoria Pública é instrumento de acesso à justiça e viabiliza a prestação de assistência jurídica integral e efetiva. Fachin reforçou ainda que o papel da Defensoria não deve ser comparada à advocacia pública ou privada, mesmo que as funções desempenhadas por elas muitas vezes sejam parecidas. Para o ministro, a entidade tem como função institucional a missão de fiscalizar, assim como o Ministério Público. O entendimento foi adotado também em outras 8 ações que tramitavam no Supremo Tribunal Federal com o mesmo tema. Com isso, a Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal continuam com o direito de requisitar de autoridades do governo certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações e providências necessárias para a atuação dos defensores. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus ao vereador cassado Jairo Santos Souza Júnior, ou doutor Jairinho. Ele está preso pela morte do enteado, o menino Henri Borel. O ministro ressaltou que o caso está em análise no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Gilmar Mendes explicou que um recurso com os mesmos argumentos apresentados pela defesa do ex-vereador foi negado por decisão individual de um ministro do Superior Tribunal de Justiça. E o caso ainda deve ser analisado no plenário do STJ. Segundo Gilmar Mendes, a análise da matéria pelo STF configuraria supressão de instância. A defesa do doutor Jairinho pedia a revogação da prisão preventiva com o argumento de que não foram preenchidos os requisitos para decretar a prisão, por isso configuraria constrangimento ilegal. Segundo os advogados, doutor Jairinho foi preso com base na gravidade abstrata do delito e pelo clamor público. Doutor Jairinho está preso preventivamente desde abril do ano passado para garantir a ordem pública e segurança das investigações. O ex-vereador é acusado de espancar o enteado de 4 anos até a morte. Henri Borel morreu em março de 2021. O ministro Gilmar Mendes considerou que a prisão foi bem fundamentada ao destacar a forma como cometeu o crime e a possibilidade de praticar novo delito. O Superior Tribunal Militar negou habeas corpus a 6 civis presos há mais de 2 anos, acusados de atirarem contra militares do Exército durante uma operação na comunidade Morro da Chatuba, no Rio de Janeiro. Os acusados respondem na primeira instância da Justiça Militar da União por tentativa de homicídio. O incidente ocorreu em agosto de 2018, ainda durante a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio. Um grupo de 9 militares foi recebido a tiros ao entrar na favela. No confronto, 3 criminosos morreram, entre eles um conhecido traficante da região.
E no próximo bloco a gente mostra o que foi destaque nos julgamentos das turmas do Supremo. Voltamos já já. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. Na sessão desta terça-feira, os ministros da segunda turma do Supremo decidiram absolver um homem preso por roubo e que teve a condenação baseada apenas em reconhecimento fotográfico. De acordo com o processo, 4 pessoas tiveram objetos roubados por 3 homens numa avenida em São Paulo. Uma hora depois, um suspeito foi abordado por um policial que o fotografou e, pelo WhatsApp, enviou a imagem aos agentes que estavam com as vítimas. Com base nisso, ele foi preso e condenado. Por maioria de votos, a turma decidiu pela absolvição do acusado. A segunda turma também encerrou a ação penal contra o bicheiro Rogério de Andrade. Ele era acusado pelo assassinato de Fernando Inácio, genro do contraventor Castor de Andrade. Já a primeira turma do STF analisou o recurso de um aposentado da carteira de previdência das serventias não oficializadas, que perdia o reajuste do benefício com base no salário mínimo. A ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, manteve a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo contra o recurso e foi seguida pelos outros ministros. De acordo com a decisão, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, porque o termo vantagem não abrange benefícios como aposentadorias ou pensões, mas apenas abonos adicionais e gratificações. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça não identificou violação a direitos autorais e nem reprodução indevida de uma linha de lingerie. Por unanimidade, a terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial em que as empresas Vacol América e Lingerie S.A. pretendiam que a Hope do Nordeste Limitada fosse impedida de comercializar peças de vestuário íntimo feminino que se assemelhariam à linha de produtos fabricadas pelas duas empresas. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença para julgar improcedente o pedido da ação, refutando a alegação de reprodução indevida por parte da Hope, e decidiu pela inaplicabilidade da Lei de Direitos Autorais à indústria da moda. No recurso especial apresentado ao STJ, as empresas Vacol e Lingerie pediram a reforma do acórdão sob o argumento de que os atos praticados pela marca Hope violaram o conjunto imagem de seus produtos. Segundo as empresas recorrentes, a comercialização de produtos semelhantes pela empresa Hope causou confusão no público consumidor e caracterizou concorrência desleal. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, explicou que, para a configuração da prática de atos de concorrência desleal, não basta que o titular comprove que utiliza determinado conjunto imagem. É necessário observar a ausência de caráter meramente funcional, distintividade, confusão ou associação indevida e anterioridade de uso. A ministra destacou ainda que, com base em laudo pericial e outras provas, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu haver diferenças significativas entre as peças de vestuário e que o uso de elementos que constam nas peças das recorrentes aponta apenas uma tendência do segmento de moda íntima feminina. Segundo o Tribunal Paulista, não foi comprovada a prática de atos que pudessem ensejar confusão no público consumidor. Com isso, a ministra Nancy Andrighi apontou não ser possível o reexame, em recurso especial, dos fatos e das provas produzidas nos autos, como preceitua a súmula 7 do STJ. Médico formado fora do Brasil continua obrigado a revalidar o diploma se quiser atuar aqui no país. A exigência do chamado Revalida foi mantida pela Justiça Federal em Sergipe. A Advocacia Geral da União manteve na Justiça Federal a exigência de revalidação de diplomas de médicos formados no exterior para exercício profissional no Brasil.
Isso porque, em Sergipe, o Ministério Público Federal, do Trabalho e do Estado entrarão com uma ação civil pública, alegando que, por causa da pandemia, o município de Aracaju enfrentava grande dificuldade de contratação de profissionais. Por esse motivo, pediam que a União aceitasse a contratação dos médicos e pedia a inscrição provisória deles no Conselho Regional de Medicina de Sergipe, mesmo sem aprovação no Exame Nacional Revalida. Mas a AGU demonstrou que a revalidação de diplomas é uma exigência que consta na Lei de Diretrizes Básicas da Educação e na lei que regulamenta o exercício da medicina no país. O Revalida ele verifica a competência, a habilidade, a aptidão desse profissional que vai tratar da saúde dos pacientes do SUS. Então, isso é um critério bastante técnico e que vai lidar com a saúde dessas pessoas. Então, isso não pode ser desconsiderado. A Terceira Vara Federal de Sergipe negou o pedido dos autores. Vale destacar ainda a importância, a relevância da decisão, que reforçou a necessidade de que as profissões possam ser exercidas, mas observados os critérios legais e infralegais impostos no ordenamento jurídico brasileiro. No caso específico dos médicos, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, mas com diplomas expedidos em instituições estrangeiras, por conta da necessidade de verificar a aptidão desses profissionais, o conhecimento, a habilidade deles, justamente para garantir a segurança dos pacientes da rede pública de saúde. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.